Estou muito honrada de ter essa possibilidade de falar com vocês e discutir um pouco a interdisciplinaridade do direito tributário com o direito penal. Cumprimento e saúdo os meus colegas desse painel, a pessoa do seu presidente e colega, Dr. Túlio de Medeiros Garcia. Mas aqui, antes de eu começar, eu gostaria de fazer um registro e uma confissão, não delação, prestem atenção, uma confissão. Primeiro, a minha experiência em direito penal, ela é bem reduzida. Para quem não sabe, desde que eu entrei na Justiça Federal, e já tem um certo tempo, eu praticamente, durante 1 ano ou 2 anos, que eu trabalhei com direito penal. Então, quando eu recebi o tema, eu levei um susto. Sobretudo porque nessa mesa nós temos grandes advogados criminalistas, nós temos oradores natos e com uma larga experiência em direito penal. Então, a confissão que eu faço é o seguinte: eu me restringi mais aos aspectos do direito tributário e vou deixar os aspectos penais mais para os nossos conferencistas que militam nessa área. Assim, eu me abstenho de fazer qualquer relação, dizer qualquer impropriedade. Eles vão pensar assim: coitado daquela juiz, só estudou direito penal para passar no concurso, não sabe nada. Então, eu vou me ater à minha experiência, que eu sou titular de uma vara de execuções fiscais há cerca de 1 ano. E nessa vara, como eu disse para vocês, tem pouco tempo que eu estou lá, né? E quando eu cheguei lá, eu levei um susto. Por que eu levei um susto? Eu saí de uma vara de juizado especial. No juizado especial, o processo tem início, meio e fim. Você vê o fim do processo. Você dá aquele despacho que todo juiz gosta de dar. Arquivos. Espeça-se a MPV, espeça-se o alvará, pague-se o credor e pronto, o processo vai para o arquivo. Na vara de execução fiscal, isso não ocorre. Quando eu cheguei lá, eu vi que havia um estoque de 12 mil processos em tramitação. Está na vara, são 12 mil processos, mas não é só. Além desses 12 mil processos em tramitação, eu tenho 19 mil e uns quebrados no arquivo, aguardando o prazo prescricional. Então, quer dizer, você sai de uma vara e você tem a plena eficiência da prestação jurisdicional, e você entra numa vara que é campeã de congestionamento. Nós vimos ontem na palestra do professor Onofre. E nessa vara, sabe, os senhores têm ideia de quantos mandados de citação e penhora são expedidos por mês? São expedidos mais ou menos por volta de 400 a 500 mandados de citação e penhora, todos os meses. E desses mandados de citação e penhora, apenas 50% você tem uma certidão positiva do oficial de justiça. Os outros 50%, o que acontece? A certidão é negativa, não encontrou o devedor, ou o devedor fechou as portas, ainda mais nesse cenário de crise, é o que está mais ocorrendo, a empresa fechou e o devedor está em Lins, local incerto e não sabido. E aí, o que acontece? Bom, nós temos a súmula 435 do STJ, que diz que dá legitimidade ao redirecionamento da execução fiscal se a empresa não opera mais naquele local e não informou a mudança do seu endereço à Receita Federal. Então, presume-se dissolvida regularmente essa empresa, irregularmente a empresa, e daria aso para quê? Para o redirecionamento da execução fiscal. E eu pergunto para os senhores: aplicar essa súmula é fácil? Basta um mero despacho para eu redirecionar a execução fiscal e trazer a CLID, o sócio? Eu respondo negativamente. E por que eu não posso, por mero despacho, passando a simples redireções, defira o pedido da Fazenda, redireções à execução fiscal, trazer o sócio para aquela execução? Primeiro, porque as nossas súmulas, elas têm uma grande semelhança com os assentos portugueses, os antigos assentos portugueses. Elas têm uma pretensão de validade de norma geral e abstrata.
e elas muitas vezes elas descolam dos casos concretos que as geraram. E, em segundo lugar, a atividade judicial, para que ela tenha legitimidade, o juiz ele só tem legitimidade, diferentemente do poder legislativo, cuja legitimidade é advinda do voto popular. O poder judiciário só tem legitimidade se as suas decisões são fruto de um processo argumentativo e discursivo. Então o juiz ele tem que apresentar, para dar qualquer decisão, ele tem que apresentar os motivos que são relevantes, consistentes, importantes, e dar para aquela decisão, ele tem que dizer os motivos pelos quais ele chegou àquele resultado. Ele tem que dizer como é feito, por que ele fez daquela forma, com base em que ele está decidindo daquela forma e para que ele está decidindo daquela forma. E o novo CPC, sobretudo o artigo 489, saibam os senhores que eu não tenho menor receio do artigo 489. Muitos juízes já aplicam o artigo 489 do CPC. Ele, na verdade, quando ele coloca os requisitos da sentença judicial, ele foi muito didático, né, pedagógico, ele quis ensinar, muitas vezes, como o juiz faz a sentença, mas muitos já procedem daquela forma e fazem como a sentença, fazendo esse discurso que o professor Klaus Günther faz, que é o discurso de aplicação. Você tem que individualizar aquele caso concreto naquela norma, seja ela norma judicial, súmula, ou seja aquela norma legal, fruto do poder legislativo. Você tem que fazer esse processo de individualização. E esse processo de individualização que vai dar o quê? Legitimidade à atuação do Poder Judiciário. Então, esse artigo 489, eu louvo a presença dele no novo CPC e não tenho o menor receio de dizer para vocês que muitos colegas já fazem esse discurso de aplicação e não meramente fazendo uma referência legislativa ou judicial para tomar determinada decisão. E esse artigo 489 do CPC, ele não traz modificações nos casos, apenas o Poder Judiciário. Isso o Humberto Abro nos falou disso ontem. Nós vamos ter modificações também no ensino jurídico. Não basta nas faculdades de Direito nós aprendermos somente a memorizar súmulas, memorizar precedentes, memorizar a lei e fazer provas de X certo ou errado. Agora a nossa cultura jurídica vai modificar, porque nós vamos ter que estudar os precedentes, nós vamos ter que estudar a jurisprudência, nós vamos ter que estudar os motivos pelos quais determinado tribunal chegou àquela decisão, porque ele modificou uma decisão que já estava pacificada, porque ele tomou, porque ele referendou aquela decisão. Então o ensino jurídico vai mudar. E além do ensino jurídico, a própria atividade, a advocacia vai mudar. O que a gente tem hoje, muitas vezes, o juiz é muito cobrado. Eu acho que tem que cobrar, afinal de contas, nós exercemos uma função pública, nós somos servidores públicos, somos pagos pelo Estado. Então, o Poder Judiciário, a sociedade tem toda a razão de cobrar do Poder Judiciário. Só que nós também temos que cobrar os advogados. Muitas vezes, nós não entendemos mesmo o que está escrito na petição judicial. É incompreensível. E não é porque a matéria é difícil, é porque você não entende. A pessoa não consegue descrever o fato e relacionar a causa de pedido. E dá vontade de entrar com embargo de declaração daquela petição inicial. Só que eu não posso. Aí eu tenho que mandar emendar inicial. Mas eu falo assim, emenda inicial para esclarecer isso e às vezes volta um calhamaço pior ainda. Aí hoje em dia você toca aquele negócio, você vai e não vê até onde nós vamos chegar, até onde que esse processo vai caminhar. Então, o próprio exercício da atividade do advogado vai mudar. As petições elas têm que ser concisas, porque nós temos muitos processos, com 12 mil processos, eu não tenho condição de ler 50 laudas de petição. Leio, mas demora. Então, tem que ser concisa, ela tem que relacionar o fato, tem que relacionar os precedentes, mas simplesmente seguem julgados do STJ. Não, por que aquele julgado aplica ao seu caso? Por que o caso do seu cliente se diverge daquele entendimento que está na súmula, por exemplo, 435? Então, esse artigo 489, para mim, é um divisor de águas, não apenas na teoria da decisão judicial, mas também na prática
da própria advocacia. E que a gente só vai ter ganho com isso. Porque nós vamos ter o quê? Objetividade, nós vamos ter previsibilidade, nós vamos ter segurança jurídica, nós não vamos ter essa panaceia, desculpa dizer, de jurisprudência acha para todos os lados, você acha julgados para todos os interesses, para todas as partes. Então, isso para mim, eu estou louco esse 489 do CPC. Mas voltando à minha dificuldade de aplicar a súmula 435 que eu falei para os senhores, por que é difícil aplicar a súmula 435 do STJ? E eu tenho isso em 50% dos processos da vara. Isso não é só no despacho inicial que eu não acho a certidão negativa. Isso pode ocorrer depois, no tribunal, a pessoa vem, marca, não sei o quê, depois processo ao tribunal, eu vou intimar, não achei a pessoa. Isso depois de 10 anos o processo ao TRF. O que eu faço? Eu posso incluir o sócio, por quê? Solução irregular. Ela não está mais lá no local onde ela funcionava. Solução irregular da empresa. Eu posso ter isso a qualquer momento do processo. Os prazos eu vou dizer mais daqui para frente. Então eu tenho 435, mas além da 435, eu tenho a súmula 430. E eu tenho os motivos que legitimariam a responsabilidade do sócio que estão lá no 135 do CPM. Infração à lei, excesso de poderes ou infração ao contrato social ou estatuto. Então essas matérias são matérias fáticas, são matérias complexas. Não dá para um mero despacho, eu já deferir, não sei o que aconteceu. Geralmente esses pedidos de redirecionamento, eles têm uma petição padrão. Às vezes alguns procuradores juntam a tela da JUSEM, para identificar que aquele sócio é administrador da empresa, outros não vêm, outros vêm com o contrato da empresa. Então, a petição padrão, muitas vezes ela não é devidamente instruída e você tem uma matéria fática, complexa, que eu preciso analisar para deferir ou não o redirecionamento da execução fiscal. Porque o redirecionamento ele tem consequências. Ele tem consequências graves, tanto no campo da civil e pode ter implicações no campo penal. Rapidamente aqui, não vou cansá-los mais, meu tempo está quase estourando, eu já estou me aproximando da conclusão. A jurisprudência do STJ, ela, de certa forma, ela tem uma certa uniformidade com algumas decisões que destoam dos entendimentos quanto ao redirecionamento da execução fiscal. Basicamente, eu trouxe aqui os julgados e eu vou resumi-los de forma bem rápida para os senhores. Se o nome do sócio consta lá da CDA, o que é raro o nome do sócio constar, geralmente quando consta vem depois no anexo 2, mas na CDA original ele não está, mas se o nome constar, aí cabe ao sócio gerente o ônus de provar que ele não incidiu num daqueles casos que legitimaria a sua responsabilidade no 135. Por revés, se o nome do sócio não consta da CDA, o ônus está com o requerente, com a Fazenda Nacional, enfim, com o requerente, com o credor. Há decisões que requerem que esse sócio ao qual se requer o redirecionamento da execução fiscal ele esteja presente, tanto no momento da dissolução, que foi configurada a dissolução irregular, e há outras decisões que, além de ele estar no momento em que isso foi configurada a dissolução irregular, ele tem que estar também, teria que exercer atividade de gerência também na época da ocorrência dos fatos geradores. Estão cobrados naquela respectiva CDA, mas isso não há ainda uma certa uniformidade dos julgados. Quanto ao prazo, geralmente, o prazo que hoje, a decisão ainda que vem, o entendimento que vem prevalecendo ainda, que o prazo do redirecionamento é de 5 anos da citação da empresa. Mas prestem atenção, há um RESP muito importante, inclusive afetado para a sessão, para decidir sobre a sistemática do recurso repetitivo, relatado pelo ministro Herman Benjamin, esse RESP 1.201.933, que pode modificar o entendimento desse prazo prescricional de 5 anos da citação da empresa para o redirecionamento da execução fiscal. Então, em linhas bem gerais,
para não cansá-los, é esse o entendimento hoje do STJ. E eis que, no novo CPC, tem vários incidentes, né? A gente viu ontem, tem vários incidentes, o professor Diego falou, incidente de demanda repetitiva, tem um IAC, que eu agora não esqueci o que era, e tem um outro incidente que é muito interessante, e quando eu estava estudando o novo CPC, eu fiquei muito feliz quando eu li, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está prevista nos artigos 133 a 137 do novo CPC. E eu fiquei satisfeita de ler esse incidente, porque eu falei, olha, essa questão nós podemos aplicá-la à execução fiscal. O que prevê esse incidente? Dentro dos pressupostos legais, se houver um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ele será o quê? Citado para exercer o direito de defesa, a execução vai ser suspensa, pode-se produzir provas e a execução fica suspensa até a decisão do magistrado com relação àquele incidente de desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica. Nós sabemos que os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica, postos no artigo 50 do Código Civil, são diversos de quando você vai falar da responsabilidade do sócio. Mas o efeito, quando você redireciona a execução fiscal, é idêntico, porque você vai afastar a personalidade da empresa e vai atingir o quê? O patrimônio do sócio. Então, esse incidente, quando você traz para o bojo da execução a oportunidade de um sócio se manifestar antes de ter aquela decisão que já, inaudita a outra parte, já o redireciona à execução, ele pelo menos ele vai ter a oportunidade de manifestar suas razões, dizer, olha, eu não exercia a gerência naquela oportunidade, eu era como gerente, só exercia a gerência técnica, eu já saí ou não da sociedade, e ele vai ter pelo menos ciência que está sendo solicitado a ele a provável inserção no polo passivo daquela execução fiscal naquele determinado processo. Eu acho que esse incidente ele vem a coroar um dos objetivos que até a professora Juliana falou ontem, desse novo Código de Processo Civil, que é valorizar o contraditório. Porque hoje o que você tem, e até faça a minha culpa, é quando você tem um pedido, vê os pressupostos e já insere o sócio, isso é a maioria dos colegas, insere o sócio já no polo passivo. Agora não, nós vamos ter um expediente antes que vai assegurar ao sócio ou ser ouvido e apresentar as suas razões, para saber se ele vai ou não figurar no polo passivo daquela execução. E aí você tem vantagens e desvantagens, obviamente, com relação a esse... As vantagens. Primeiro, eu já falei que a oportunidade prévia à manifestação do sócio. Você tem uma valorização do contraditório. Você tem uma dilação probatória, o que não tem sido admitido na exceção de executividade. A maioria dos sócios hoje, eles não têm condição de embargar a execução porque o juiz não está garantido. Então, vem com a exceção de pré-executividade. Como nós temos a súmula 393, a exceção de pré-executividade, ela é admissível na execução fiscal, mas não admite dilação probatória somente para aquelas matérias cognoscíveis de ofício. Então, agora eu vou poder produzir prova através desse incidente. E aí é um ponto que eu acho importantíssimo. Nós temos uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a portaria 180 de 2010, que ela prevê os requisitos para o redirecionamento do sócio na execução fiscal. Tem um ano que eu estou na vara, já devo ter despachado, milhares de processos. Eu nunca vi ainda um pedido de redirecionamento que justificasse ou que apresentasse qualquer das razões que legitimasse o redirecionamento da execução fiscal, como prevê esse artigo 4º dessa portaria. Então, até isso vai ser interessante, nós vamos poder discutir nesse incidente os motivos pelos quais
e verificar se houve ou não razão para inserção, para o pedido de inserção daquele sócio-gerente no polo passivo daquela execução fiscal. Então eu acho que há vantagens, mas nem tudo são flores, né? Há desvantagens também. E as desvantagens é que você vai ter um pouco mais de demora no julgamento. E as vagas de execução, elas são congestionadas. Elas, por natureza, como eu falei com os senhores, elas são as vagas que são mais inchadas da Justiça Federal. Você vai demandar mais, vai produzir provas. Então você produz provas, você tem que ouvir testemunha, você vai citar, você vai criar um novo incidente. Então tem essa velocidade. E também pode haver também um certo esvaziamento do patrimônio do sócio. Isso acontece. Às vezes o sócio recebe citação e eventualmente promove atos de alienação do patrimônio. Já sabe, daí vem, com certeza vai vir um ato de construção do patrimônio. Então isso pode ocorrer, uma desvantagem desse incidente. Mas eu creio que apesar das desvantagens, a vantagem maior que nós vamos ter é nós vamos aumentar a legitimidade da presença do sócio no polo passivo de qualquer execução fiscal, que hoje ainda não há um critério seguro para a sua inserção. Então, apesar das desvantagens, eu creio que esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é aplicável, penso eu, ao processo de execução fiscal, primeiro, porque o artigo 1º da Lei 6.830, que trata, que regula a execução fiscal e fala que o CPC é aplicado subsidiariamente à execução fiscal. Segundo, enquanto nós não temos ainda uma revisão dessa lei, que ontem foi muito criticada pelo professor Heleno, nós temos que pegar as coisas boas e que vão garantir uma maior contraditório devido ao processo legal que estão no novo CPC e nós temos que deixar nos influenciar por essas novidades, até porque a lei de execução fiscal ela foi editada na época da ditadura militar. Hoje nós vivemos uma nova era. Então nós temos hoje um novo paradigma de processo que não estava presente na época da lei 6830. Então nós temos que nos deixar influenciar por esses novos ares, esses novos fluidos do novo CPC. Eu tenho muita esperança que esse novo CPC vai cumprir com os objetivos que estão lá na parte geral. Inclusive a própria Fazenda Pública vai ficar mais cautelosa para litigar, até para pedir o redirecionamento. Porque os honorários hoje, que nós sabemos, são modicamente fixados quando a Fazenda Pública, com base no parágrafo 4º do artigo 20, isso nós fazemos, e eu tenho que fazer porque a jurisprudência assim o faz. O regulamento que tem hoje no CPC vai ser bem rígido, até nós vamos fazer um curso para como fixar honorários, porque foi bem discriminado. Os artigos do novo CPC que regram a fixação dos honorários, eles foram muito específicos. E a Fazenda Pública vai ter que pensar 2 vezes antes de pedir o redirecionamento da execução fiscal. Porque se eventualmente for negado, poderá haver, nesse incidente com exceção de pré-executiva, a condenação de honorários. Então a própria atividade, o próprio exercício, a postura do Estado em juízo, ela vai modificar com o novo CPC. Por isso que eu tenho muita esperança no novo CPC. Eu não quero que adie a vigência do novo CPC para depois de março do ano que vem. Eu estou ansiosa para começar a aplicá-lo. O artigo 10 do novo CPC eu já o aplico. E espero sinceramente que ele venha. Isso depende muito de nós, dos aplicadores, que a lei sozinha não faz nada. Nós, aplicadores, juízes, promotores, procuradores da Fazenda, advogados, a eficiência não está no texto da lei. A eficiência está na nossa vontade de mudar e de fazer, de fato, uma justiça mais séria, mais eficaz e que, de fato, garanta o contraditório devido ao processo legal. Muito obrigada.